Aleluia. Deus é bom demais, amados. E, amados, esse mês nós temos falado com relação à parte de honra. E nós sabemos, amados, que é um assunto muito importante. Não é apenas para a vida de algumas pessoas na igreja, mas honra é essencial para todos os filhos de Deus. E eu e você, amados, precisamos entender com relação a esse assunto, porque senão, amados, nós vamos ficar à mercê de tudo aquilo que o diabo traz. E o diabo não deseja de maneira nenhuma que eu e você possamos ter o conhecimento de tudo aquilo que Deus diz na sua palavra. E honra, ela vai destravar coisas na nossa vida que durante anos e anos nós tentamos fazer na força do nosso braço, mas nós jamais conseguimos fazer. Mas porque nós estamos honrando a Deus, você vai ver, amados, que Deus ele vai te honrar também. E hoje, amados, nós vamos estar falando com relação à parte de honrar a palavra de Deus. E eu queria que você pudesse abrir comigo em João, no capítulo 1. Para quem não sabe, João fica no Novo Testamento, João capítulo 1, no versículo 1 e no versículo 2. João capítulo 1. E, amados, eu trouxe uma Bíblia numa versão diferente, que com certeza você não vai ter ela, que é a interconfessional. Essa Bíblia, ela tem um português de Portugal, mas essa Bíblia, ela tem algumas coisinhas, algumas palavras que vão realçar tudo aquilo que Deus quer para a minha vida e a tua vida também nessa tarde. Então não acho que eu estou lendo outra coisa além do que eu estou falando, ou seja, aquilo que você vai estar lendo na tua Bíblia, e você vai conferir que realmente tudo aquilo é igual. Só a forma de falar que pode parecer que está um pouco diferente, mas quer dizer a mesma coisa, tá bom? E aqui João, capítulo 1, no versículo 1 e o 2 diz assim: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava no princípio com Deus. E vamos pular agora para o versículo 14, João capítulo 1, versículo 14, que diz assim: a palavra fez-se homem e veio habitar no meio de nós. E nós contemplamos a sua glória como a glória do Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, amados, se eu e você, para que você possa entender com relação a honrar a palavra de Deus, nós precisamos entender, em primeiro lugar, que Deus e a sua palavra são um só. Se eu estou honrando a Deus, eu estou honrando a sua palavra. E se eu estou honrando a palavra de Deus, eu estou honrando também a Deus, porque eles são inseparáveis. Nós podemos ver, amados, tem vários e vários outros versículos que nos mostram, amados, que Deus e a sua palavra são um só. Mas não é aquilo que Deus quer que a gente passe hoje à tarde. Mas eu preciso abrir dessa maneira para que você possa entender que quando eu estou honrando a Deus, eu estou honrando a sua palavra. E quando eu estou honrando a sua palavra, eu estou honrando a Deus. Então, amados, quando eu e você queremos entender com relação ao que é honra, porque honra, amados, ela vai além do que palavras. Honra vai além do que atitudes. Honra é muito mais do que isso. Honra, amados, muitas vezes as pessoas chegam para adorar o Senhor, como por exemplo, na hora do louvor, nós levantamos as nossas mãos em sinal de quê? De rendição a Deus. Mas eu posso levantar as minhas mãos, eu posso ter gestos, atitudes, mas esses gestos e atitudes, o meu coração não está envolvido com aquilo que eu estou fazendo. Então, amados, muitas vezes nós podemos estar diante de Deus e podemos estar com atitudes e palavras que parecem uma adoração, mas não é adoração ao Senhor, porque o nosso coração não está envolvido com aquilo que nós estamos fazendo. Honrar a Deus, amados, é muito mais, como eu disse, do que palavras e atitudes. Precisa que, a eu levantar as minhas mãos para adorar o Senhor, um exemplo, eu esteja, amados, realmente com o meu coração envolvido naquela adoração, reconhecendo quem Deus é para mim. E não simplesmente porque o pastor levantou as mãos, eu também vou levantar as mãos. Não, eu levanto as minhas mãos porque eu reconheço Deus, Ele é o meu Pai. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho vem dEle. Então por isso que eu estou aqui diante dEle, rendido aos seus pés, honrando a Ele com as minhas atitudes, com as minhas palavras. Então honra vai além das palavras e atitudes. Para você ter um exemplo mais prático, o que você entendeu com relação ao que é honra.
Há alguns anos atrás, amados, Isabela ela ganhou uma bonequinha, que era uma boneca de pano, que ela botou o nome de Mel nessa boneca. E aí o que era que acontecia, amados? Ela dormia e acordava com aquela boneca. E muitas vezes era difícil até desapegar ela daquela boneca que ela tinha. Mas teve um dia, amados, que nós tivemos uma necessidade aqui na igreja. E essa necessidade qual era? Trazer 2 missionários que estavam lá nos Estados Unidos de volta para o Brasil. E a igreja tinha dinheiro para isso? Não, não tinha. E aí o que é que aconteceu? A gente estava em casa conversando e eu não sei como que Isabelle, aquela criança tão pequenininha, escutou a conversa que eu estava tendo com Rita. Porque em muitos momentos, amados, Rita ela me leva para que a gente sente na cozinha e a gente fica tomando café e conversando, aproveitando o dia a dia, né? Tendo aquela comunhão. E ali a gente muitas vezes compartilha as necessidades, as situações que estão acontecendo não só em casa, como também na igreja. E a gente estava lá e talvez no meio daquela conversa Isabelle estava escutando. E quando de repente lá vem ela, aquela menininha tamanho de nada, com a bonequinha dela nas mãos, que a gente sabia que ela gostava tanto. E ela chegou para mim, amados, e aquelas palavras me desmancharam naquele dia. Ela olhou para mim e disse: papai, vende a minha Mel e traz os missionários de volta. Rapaz, aquilo para mim, sabe, foi o máximo. Por causa de quê, amados? Que eu estava vendo uma criança com atitudes de honra. Uma criança que muitas vezes, amados, não sabia nem o que era honra, mas estava envolvida justamente com o coração em tudo aquilo que ela estava fazendo. Então, quando eu trago os meus dízimos, as minhas ofertas, quando eu adoro a Deus, que eu coloco o meu coração no meio, aquilo é honra. E o Senhor nos chama, amados, para vivermos dessa maneira. De viver, amados, em cada momento, em tudo aquilo que eu faço, em tudo aquilo que eu digo, em cada pedacinho do meu dia a dia, seja até no trabalho, aonde o meu chefe não está olhando para mim, mas eu estou cumprindo com todas as tarefas, as quais me foi determinado a fazer, eu estou honrando a Deus com a minha própria vida. Porque eu estou dizendo: Senhor, eu não vou deixar com que as pessoas, eles blasfemem, ou como eu posso assim, zombem do teu nome. Por causa de quê, amados? Porque infelizmente, muitas pessoas, por serem crentes, acham que podem andar e viver de qualquer maneira, mas não é desse jeito. Em tudo e que nós estamos fazendo, precisamos ter honra para com o Senhor. E eu olho, amados, e vejo aqui, justamente naquela atitude de Isabelle, de chegar a entregar a sua boneca. Para quê? Para que o reino de Deus pudesse continuar avançando. Porque nós não somos uma família. Então qualquer tipo de atitude que eu tenha, seja para trazer os missionários de volta, seja para adorar o Senhor com os meus dízimos e ofertas, seja para estar fazendo, servindo ao corpo, colocando um copo de água. Porque muitas vezes nós olhamos e dizemos: mas rapaz, é uma coisa tão simples. Mas honre a Deus com aquilo que você faz, e você vai ver, amados, que você vai ser honrado pelo Senhor também. Porque, amados, quando nós estamos cuidando das coisas de Deus, Deus está cuidando das nossas coisas. Quando estamos vivendo os sonhos de Deus, Deus vai viver os nossos sonhos. Mas não veja isso como uma troca, porque com Deus não se tem barganha. Com Deus não se faz trocas. Então eu queria te mostrar mais um pouco com relação a que vai além das palavras de atitudes, de envolver o coração na honra. Eu queria que você abrisse comigo em Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1, no versículo 34 ao 38. Lucas, capítulo 1, do versículo 34 ao 38. Que diz assim, amados, presta bem atenção a isso. Maria, quem é essa Maria? É a Maria, a mãe de Jesus. Maria perguntou então ao anjo: como é que isto pode ser, se nunca tive marido? No versículo 35, o anjo respondeu-lhe: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Deus Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Também a tua parente Isabel vai ter um filho, apesar da sua muita idade.
Dizia-se que era estéril, mas já está no 6º mês. É para que Deus não há nada impossível. Versículo 38. Maria disse então: eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo retirou-se. Então, amados, se você entende isso, e você vai ver, amados, de como é impressionante aquelas pessoas que honram a Deus com a sua própria vida, porque é isso que Deus quer. Deus não quer, amados, que a nossa adoração seja uma adoração vazia, um tipo de adoração a qual eu chego e entrego de qualquer jeito, e com isso Deus vai receber. Não, Deus quer que tudo que fizemos esteja envolvido no nosso coração, que haja honra em tudo aquilo que nós estamos fazendo. Lembrando que, se eu honro a Deus, eu estou honrando também a sua palavra. Tá certo, amado? Dá para entender até aí? E aí a gente olha para a vida de Maria, a mãe de Jesus, e o que era que estava acontecendo naquela época. Nós olhamos, amados, e vemos uma mulher virgem que estava noiva de José, mas ela não tinha conhecido nenhum homem, e ela perguntou para o anjo: como vai acontecer isso? Como poderei ter um filho se não coabitei com algum homem? E aí o anjo disse que aí o Espírito Santo era que traria. Ou seja, Jesus Cristo não nasceu da semente do homem. Dá para entender até aí? Então, amados, entenda isso. Para aquela época, uma mulher, se ela ficasse grávida e não fosse do seu esposo, era considerado o quê? Traição. E essa traição, de acordo com a lei judaica, o que era que poderia acontecer? Ela poderia ser apedrejada até a morte. Então, quando Maria disse: cumpra-se em mim a sua palavra, porque eu sou uma serva dele, o que ela estava dizendo? Pouco para mim me importa de se minha vida vai estar em jogo ou não. O que me importa é que a palavra de Deus se cumpra na minha vida. Eu vou honrar a Deus com a minha própria vida. Mas e com José e com a sociedade? Ela também estava dizendo que pouco importava para ela o que é que os outros iriam falar dela. O que importava era que aquilo que Deus desejava fosse cumprido aqui nessa terra. Então nós olhamos, amados, uma atitude de honra, aonde aquela mulher colocou a sua reputação, colocou a sua própria vida nas mãos do Senhor. E você vê, amados, que Deus cuidou de todos os detalhes para que o filho dele viesse a essa terra. Nós olhamos, amados, e Maria foi apedrejada? Sim ou não? Não? Ou você tem alguma dúvida? Não, ela não foi, Jesus nasceu. José deixou a ela? Não, amados, Deus mandou um anjo no sonho de José, relatando tudo aquilo que estava acontecendo. Porque, amados, quantos de vocês já viram falar, até porque no Facebook, eu acho que eu sou o único ser vivo que assiste, mas no Facebook um dia estava passando uma tirinha, né, que eles chamam aquele vídeo que é bem rapidinho, e de uma mulher em um determinado programa de televisão, que eu não sei nem qual era, que ela estava querendo dizer para o marido dela que ela estava grávida, mas não era do marido, era de um ET. E aí o que é que acontece? A pessoa olha assim e diz: hã? Como é que é? Ela deve estar de brincadeira com uma coisa dessa, não é verdade? Agora imagina, amados, na época de Jesus, para Maria chegar e dizer para José: olha, José, eu estou grávida, mas não é teu. O que era que ele iria pensar? Mas Deus estava cuidando dos mínimos detalhes de tudo aquilo. Então, se eu honro a Deus, amados, com a minha própria vida, Deus vai honrar as minhas atitudes, e com isso vai ser agradável ao coração de Deus. Então eu e você, amados, precisamos entender que tudo o que fazemos deve ser para a honra e glória do Senhor. O meu coração precisa estar envolvido em tudo aquilo que eu faço. Seja olhando um carro lá fora, seja colocando um copo de água para o ministro, seja tomando conta das coisas de Deus. Rapaz, pode ter certeza de uma coisa: só por causa da tua alegria, teu amém, glória a Deus. Eita, uma cadeira até voou ali. Deixa eu te contar ali uma coisa para você. Sabe, teve um dia, amados, há anos atrás, que se você olha, aí diz assim: porque ele é um pastor e tudo mais. Não, amados, grandes coisas Deus fez na minha vida por estar servindo a Deus. E um dia eu estava lá cuidando dos carros lá na igreja, lá em Jaguaribe. E quando eu estava olhando os carros do lado de fora, amados, depois que a gente saiu de lá, eu recebo uma ligação da minha mãe, me contando todos os fatos que aconteceu ali. Porque o meu irmão mais velho não estava aqui em João Pessoa, estava em outra cidade. E minha mãe estava num círculo de oração que não era na igreja onde eu estava, era em outro local. E ela recebe uma palavra de um homem de Deus que diz: olha, diga para o seu filho
que ele não saia de casa, por causa de quê? Por causa que eu vejo que ele, ao sair, existe 4 homens querendo tirar a vida dele. E ele vai estar com uma roupa assim, assim, assado, e ele vai estar de chapéu tal e tudo mais. E minha mãe, naquela hora, prontamente liga para meu irmão. E o que é que acontece? Meu irmão, quando atende, diz: mãe, essa era a roupa todinha que está aqui em cima da mesa, separada, e o chapéu também. Aí você acha, amados, que porque eu estava servindo a Deus, tomando conta dos carros do lado de fora, será que Deus também não estava cuidando da minha família? Será que porque eu estava honrando a Deus com atitudes, Deus também não estava honrando tanto a minha casa, por tudo aquilo que eu estava fazendo? Porque, amados, eu não estou contando uma historinha, uma tirinha de historinha para poder te convencer de alguma coisa. Eu estou te contando fatos que aconteceram na minha vida e que vai também acontecer na tua vida, por causa que você honrou a palavra de Deus. Você vai ver até os livramentos que Deus vai te dar. Porque grandes coisas, amados, faz o Senhor no nosso meio. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível, não é um Deus de faz de contas. Então, amados, uma das grandes perguntas que nós precisamos responder hoje à tarde é que se é para eu honrar a Deus, e se eu honrar a Deus, estou honrando a sua palavra, e se eu honrar a palavra, estou honrando a Deus, por que Deus, Ele anela por honra? Você já parou para pensar com relação a isso? Será que Deus, amados, tem uma autoestima baixa e por isso que Ele precisa que alguém esteja ali adorando a Ele, honrando a Ele? Será que Deus, amados, está ali um pouco ansioso, um pouco debilitado e diz: rapaz, eu queria tanto um pouquinho de carinho? Ou lá no céu está passando a maior necessidade, aí Deus está dizendo: rapaz, eu estava precisando de algumas ofertas para que aqui no reino aqui possa ser estabelecido. Será que é tudo isso, amados? Com certeza não é nada disso. Sabe, amados, Deus, escuta bem isso e guarda isso no teu coração, porque isso é uma chave que vai destravar muitas coisas na tua vida. Deus, amados, Ele não precisa da nossa honra para ser feliz. Ele já é um Deus feliz. Dá para entender? Mas Deus quer que o meu coração e o teu coração estejam envolvidos em tudo aquilo que Ele faz, que a gente faz, para honrar Ele, porque só assim Ele pode nos abençoar, porque Deus é um Deus que segue princípios. E quando eu, amados, entendo os princípios da palavra de Deus, amados, o que é que eu vou fazer? Eu vou, amados, estar ali diante de Deus, honrando a Ele, envolvendo o meu coração. E você vai ver, amados, que as demais coisas Deus vai acrescentar sobre a minha e a tua vida também. Porque Deus não criou robôs. Deus não disse para mim e para você: olha, você vai ter que me adorar, e colocou na tua programação tudo isso e pronto. Você é um programa de computador a qual roda do jeito que Deus quer e não faz nada mais, nada menos do que isso. Não, amados, Deus nos deu livre arbítrio para podermos fazer aquilo que queremos ou não. Mas Ele olha e vê a atitude do nosso coração. Ele vê se está envolvido honra. E se houver honra, amados, com certeza vai brotar um sorriso no coração de Deus. E Deus vai poder abrir as comportas dos céus e derramar sobre a minha e a tua vida bênçãos sem medidas. Porque Deus, amados, não está limitado a algumas coisas. Mas Deus, Ele honra os princípios os quais Ele estabeleceu. Dá para entender isso? Então, amados, se você quer entender achando que porque é que Deus anseia, é justamente para poder abençoar a minha e a tua vida também. Então, se você deseja, amados, viver uma vida a qual agrade a Deus, envolva todo o teu coração, não fazendo teatro, não fazendo troca, porque com Deus a gente não faz isso, mas entendendo quem Deus é para a tua vida e dizendo: Pai, eu abro o meu coração para poder te adorar com tudo aquilo que tu entregaste nas minhas mãos. E sabe, amados, é isso que Deus quer, um coração de honra envolvido em tudo aquilo que a gente está fazendo. Então, amados, se eu olho e vejo que através da honra Deus me abençoa, então quando alguém chega como filho de Deus e desonra a Deus, o que é que vai acontecer? A gente podia parar um pouco para poder meditar nisso. Eu queria que você abrisse comigo aqui em Marcos, no capítulo 6. Marcos, para quem não sabe, também é no Novo Testamento, no capítulo 6. E se nós olhamos, amados, e vemos que a honra, ele abre as janelas do céu, os anjos se movem ao nosso favor.
Então, amados, é a desonra. O que é que muitas vezes acontece? Aqui em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 1. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim, amados: Jesus saiu dali e foi para a sua terra, e os discípulos foram com ele. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos, ao ouviram-no, ficaram tão admirados que se perguntavam: de onde lhe vem tudo isto? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Que milagres são estes que suas mãos realizam? Versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vivem também aqui conosco as suas irmãs? E não queriam nada com ele. Versículo 4. Então Jesus lhe disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e entre os seus parentes e familiares. E não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. Ficou admirado com a falta de fé dos da sua terra e foi ensinar pelas aldeias aos redores. Então, amados, quando nós olhamos, nós vemos que aquelas pessoas que elas desonram a Deus, que aquelas que olham para Deus e dizem: rapaz, não é isso tudo não, porque o diabo é que gosta de fazer isso, não é? O diabo que gosta de dizer: não é tudo isso que Deus está dizendo, você não é isso não. Quem foi que disse que você é a menina dos olhos de Deus, que você foi comprado por um alto preço, um preço de sangue? Não, quem foi que disse? Você é uma pessoa qualquer, um ser humano qualquer, um bichinho de Jeová que foi jogado nessa terra e vai crescer de qualquer jeito. Não, o diabo é que gosta de distorcer tudo aquilo que Deus diz. Mas nós não ficamos com aquilo com que o diabo fala, nós ficamos aquilo, amados, que Deus nos diz. E nós olhamos e vemos aqui que eles começaram a desprezar, começaram a desonrar a Jesus, dizendo: rapaz, eu sei quem é esse aí é o carpinteiro, é filho de José e Maria, tem aqui os irmãos dele, está aqui no nosso meio. E o que é isso? Quem foi que deu esse poder? Quem foi que deu toda essa, como chama aqui no Brasil quando alguém ministra bem? Como chama? Lábia não. Oratória. Quem foi que deu essa oratória toda aí para Jesus? E nós vemos, amados, que eles estavam ali desonrando a ele, estavam ali menosprezando aquele que é o Filho de Deus. Agora, uma coisa que eu te pergunto: Jesus poderia fazer milagres naquele lugar? Poderia, se houvesse honra, porque Deus não se separa dos princípios os quais Ele estabeleceu. Ele honra os princípios os quais Ele fez. Então, se Ele disse: se você quer ver milagres, você quer ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida, honre a Deus. Envolva o teu coração em tudo aquilo que você está fazendo, e você vai ver, amados, que a mão de Deus vai se mover a teu favor. Porque aqueles que desonram a Deus não conseguem ver a mão de Deus se movendo em nenhum detalhe. E às vezes acontece as pessoas dizer: pastor, o que é isso? Eu estou orando já faz pela minha família há não sei quantos anos e nada acontece. Mas será que está envolvido honra nessa oração? Ou você está jogando palavras soltas no ar? Pastor, eu entrego meu dízimo e minha oferta e nada acontece. Será que honra está sendo envolvida em tudo aquilo que você faz? Ou você está aí simplesmente entregando por entregar? Como eu conheço algumas pessoas, amados, que elas dizem assim: olha, se você não entregar o teu dízimo e a tua oferta, o devorador vai vir e vai consumir tudo aquilo que você tem. E começa a trazer medo para a vida das pessoas. E será que é por fé e honrando a Deus, ou será que é por medo que nós devemos fazer alguma coisa para o Senhor? Então, amados, Deus tem princípios, e o princípio da honra é inseparável de Deus. Deus nos chamou, amados, para podermos ver coisas extraordinárias acontecendo através da nossa vida. Que quando nós formos impor as mãos sobre os enfermos, deve existir honra para a nossa vida. Porque eu sou o profeta, fui eu que impus as mãos. Está vendo como eu sou poderoso? Será que sou eu ou foi Deus através de mim? Amados, é Deus através da nossa vida. Eu e você precisamos entender que nós somos um vaso
nas mãos do oleiro. E queremos ser um vaso de honra e não um vaso de desonra nas mãos de Deus. Deus nos chamou, amados, para termos muito mais, para andarmos muito mais longe, mas a igreja do Senhor, por não andar na prática da honra, tem ficado à mercê de tudo aquilo que o diabo traz. Porque, amados, guarda isso no teu coração. Deus te lembra todos os dias que esse mundo vai ser pequeno, para tudo aquilo que Ele vai fazer através da tua vida. Porque, amados, hinos inspirados da parte de Deus, você está com esses hinos no teu coração. Palavras abençoadas da parte de Deus está no teu coração. Coisas grandes Deus quer fazer. E por que não está acontecendo? Será que Deus mudou? Será que Deus ficou velhinho? E Ele está lá na sua cadeira, lá um pouco gagá, com uma bengala do lado, e dizendo: anjos, eu já almocei hoje? O que é que falta fazer? Eu não estou lembrado. Será que Deus está gagá? Não, amados, Ele não está. O nosso Deus continua poderoso nos dias de hoje, mas eu e você precisamos entender que, se eu vivo na prática da honra a Deus, na prática da honra à sua palavra, você vai ter a certeza de que Ele vai fazer coisas extraordinárias através da tua vida. Não tem o nosso irmão, né, Smith Wigglesworth, né? Você entendeu o Smith Wigglesworth? O nome dele, mas a gente devia todo mundo falar português, não era verdade? O nome, todo mundo devia ser em português. João, José, Maria, era mais fácil da gente chamar. Agora botar o nome do cabo Smith Wigglesworth, não sei nem pronunciar o nome dele. Mas aí o que é que acontece, amados? Você já olhou, já leu a biografia daquele homem? Você já viu quantas pessoas foram ressuscitadas através do chamado que Deus tinha para a vida dele? E Kathryn Kuhlman, você já ouviu falar dela? Também não? Mas sabia, amados, que Deus não escolhe algumas pessoas no corpo de Cristo para ser especiais? Mas Deus pega aquelas pessoas que honram a Ele em tudo aquilo que elas fazem, e com isso, amados, Deus deseja fazer o extraordinário acontecer aqui nessa terra. Porque eu e você, amados, nós somos filhos amados de Deus. Deus deseja, Ele almeja fazer ser conhecido nessa terra. E é através de quem, amados, que Ele vai fazer? De uma formiga? De uma jumenta? Não, é através de mim e de você. Nós precisamos, amados, levantar a bandeira a qual Deus nos chamou para levantar. Deus nos chamou para sermos o sal dessa terra, a luz desse mundo, e fazer a diferença em tudo aquilo que nós fazemos. Então podemos e vamos honrar a Deus em cada detalhe de tudo aquilo que nós vivemos, né? Honrando a sua palavra, honrando a Deus com as nossas palavras e atitudes correspondentes. Dá para entender? Então, amados, se eu honro a Deus, Deus vai fazer coisas grandes. Mas se eu desonro, o que é que acontece? Nada, porque Deus não vai poder se mover a nosso favor. Quer ver uma das coisas que mais me choca com relação, amados, a dízimos e ofertas? Se você ler Malaquias, você vai ver de como Deus estava triste quando Ele fala com relação aos dízimos e ofertas. Por causa de quê, amados? Que as pessoas estavam levando os sacrifícios lá para o sacerdote e levavam o quê? Uma ovelha cega, uma ovelha manca. E eles estavam lá levando coisas que para eles não serviam. E Deus falou que Ele preferia que a porta do templo fosse fechada do que as pessoas oferecerem para Ele sacrifícios daquela maneira. Então, amado, será que Deus, quando olha para mim e para você, será que eu e você, nós pegamos o troco do pão e oferecemos a Deus e dizemos: olha, Senhor, eu estou aqui cumprindo com a minha obrigação, no domingo eu fui lá, esquentei o banco da igreja e pronto, final? Será que é isso, amados, que Deus nos chama para fazermos? Não, amados. Deus nos chama para termos o nosso coração envolvido em tudo aquilo que nós fazemos. Eu vou para a igreja no domingo, amados, não é simplesmente para cumprir uma tabela do domingo, mas eu vou para a igreja porque eu estou honrando a Deus com a minha própria vida. E eu chego aqui, amados, e não vou ficar aqui olhando qual é o espetáculo que tem hoje para mim. Eita, o louvor hoje não foi muito bom, o som estava alto demais, estava desagradável aos meus ouvidos. Não, aquele louvor que eles cantaram, eu não gostei muito não. Mas quem foi que disse que a gente está cantando louvores? Não é para você. A gente está cantando para Deus. A gente não está fazendo um espetáculo aqui, amados, porque é bonito, não, para dar tempo às pessoas chegarem para poder escutar a palavra. Não, nós não estamos aqui fazendo isso. Nós estamos aqui, amados, honrando a Deus desde os avisos
aos louvores, à ministração da palavra, em cada detalhe de tudo aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos honrando a Deus. Então chegue aqui, amados, e diga assim: não, hoje o louvor, foi bom, foi agradável, aquela menina tinha uma voz bonita, foi muito legal, ela é soprano, né? Estava soprando o microfone o tempo todo, aí ela soprando. Não, você não está aqui para distinguir qual é o timbre de voz das pessoas, mas estamos aqui para nos envolvermos e chegarmos como crianças diante do trono de Deus e dizer: Pai, eu estou aqui te dando aquilo que você não pode me dar, que é a adoração. Dá para entender? Sim ou não? Vocês estão tão felizes comigo. Mas é bom, né? Deus é tão bom comigo e com você, não é verdade? Amém? Ai de mim, irmão. Aleluia. Aleluia. Deus é bom demais. Sabe, amado, isso é para ver se vocês estão prestando atenção. Essa luz acende e apaga, acende e apaga, acende e apaga. Né, Mateus? Tu podia olhar, Mateus, o que é que há na luz? Visse? A gente pagou a conta? Pagou? A Energisa não está aí, não é? Corta, liga de novo, corta, liga de novo. E aí, amados, o que é que acontece? Nós não estamos aqui simplesmente por estarmos, nós estamos aqui, amados, não para cumprir com a tabela, mas de fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer, de chegarmos aqui, amados, sairmos tão abastecidos pela palavra de Deus, ao ponto de irmos lá fora, e não entenda errado a palavra que eu vou usar agora, e de contaminarmos o mundo lá fora com aquilo que Deus colocou no nosso coração, porque, amados, nós temos a verdadeira alegria. Nós podemos honrar a Deus com tudo aquilo que nós fazemos. Então Deus nos chamou, amados, para andarmos em honra. Amém? Então não queira chegar diante de Deus e Deus ter vontade de fechar o templo por causa que a adoração a Ele, a entrega dos nossos sacrifícios estavam sendo entregues de qualquer jeito. Porque, amados, Deus honra aqueles que honram ao Senhor. Amém? Aleluia, aleluia. Então, amados, já começando a encerrar, né, quais são, assim, então, os desafios que nós temos para os dias de hoje? Os desafios que nós temos, amados, para os dias de hoje, com relação à parte de honra, é justamente aquele desafio que nós temos em cada momento. A incredulidade, o medo, aquela parte a qual eu já falei para vocês, que o diabo vive dizendo para mim e para você: será que realmente isso vai dar certo? Será que é desse jeito mesmo que Deus quis dizer? Porque, amado, se você olha lá para o jardim do Éden, veja como é que o diabo age. Ali está descrito da maneira mais simples. Quando Eva estava conversando com a serpente, e a serpente pergunta para Eva, perguntando: olha, o que foi que Deus disse? Aí Eva diz: não, é que a gente pode comer todos os frutos do jardim. Eu estou parafraseando, amém? Aí ela diz: mas aquela árvore que fica lá no meio, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela diz que não toqueis e nem comeis. E a serpente diz: olha, não é bem assim que Deus quis dizer. Porque deixa eu contar um segredinho para você. Deus está escondendo algo de você. Eu estou parafraseando, tá certo? Mas é justamente isso que está escrito lá. Aí a serpente diz: mas não é bem assim. Deus está escondendo algo de você. Porque deixa eu lhe contar um segredinho. Se você comer daquele fruto, você vai ser igual a Deus. Você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Olha que coisa maravilhosa. Então vai lá, mulher, e come. E a serpente foi lá e comeu. Mas é isso que o diabo tenta fazer todos os dias da nossa vida. Então não deixe que a incredulidade, que esses tipos de desafios venham para roubar aquilo que Deus tem para você. Desculpa. Tem alguma passagem que eu posso mostrar com relação a isso? Tem. E eu queria que você pudesse abrir comigo lá em 1 de Reis. E isso vai ser lá no Antigo Testamento, tá bom? 1 de Reis, no capítulo 17. 1 de Reis, capítulo 17. Do versículo 9 ao versículo 16. 1 de Reis, capítulo 17, do versículo 9 ao versículo 16, que diz assim, amados: vai para a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fixa-te lá.
Já dei ordens a uma viúva de lá para te dar de comer. Versículo 10. Elias pôs-se então a caminhar em direção a Sarepta. Ao chegar às portas da cidade, viu uma viúva que apanhava lenha. Chamou-a e disse-lhe: por favor, traz-me um pouco de água para beber. Versículo 11. Ela ia buscá-la, mas ele chamou-a e disse: traz-me também um bocado de pão. Versículo 12. Mas ela respondeu: juro-te pelo Senhor, teu Deus, que não tenho pão cozido, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vim aqui apanhar 2 cávagos para levar para casa e preparar um pouco que tenho para o meu filho e para mim. Será a nossa última refeição. Depois morreremos de fome. Versículo 13. Mas Elias respondeu-lhe: não tenhas medo. Vai lá fazer o que disseste, mas primeiro faz um pãozinho e traz-mo. Depois preparas o resto para ti e para o teu filho. Porque o Senhor, Deus de Israel, declara o seguinte: não se acabará a farinha na panela, nem o azeite na botija, até o dia em que eu, o Senhor, enviar chuva a esse país. Versículo 15. A viúva foi fazer como Elias lhe tinha dito, e tanto ela e o filho, como o profeta, tiveram o necessário para comer por muito tempo. Versículo 16. A farinha não se acabou na panela, nem o azeite na botija, tal como o Senhor tinha dito por meio de Elias. Então, amados, os mesmos desafios que nós vemos essa mulher viúva são os mesmos desafios que nós temos nos dias de hoje. Muitas vezes as situações batem na minha e na tua porta e dizem: olha, realmente não tem mais saída, não tem mais jeito, né? Infelizmente, a morte está chegando. E para o mundo o que é que acontece, amados? A morte é o fim. É quando não tem mais jeito para nada. Mas há uma coisa, amados, que eu mais gosto, que para tudo nesse mundo tem jeito, menos para a morte, mas para Deus, até para a morte tem jeito. E eu fico feliz, amados, de ver que essa mulher, porque estava diante daquele desafio todinho, daquela situação, ela não arredou o pé daquilo que Deus tinha dito para ela. E quando eu e você, amados, escutamos aquilo que Deus diz na sua palavra, o que é que nós deixamos entrar? Aquilo que Deus fala ou aquilo que o diabo diz? Porque, como eu disse e repito, para ficar bem guardado no teu coração, o diabo sempre vai ser contra aquilo que Deus diz na sua palavra. Ele diz: vai faltar, vai morrer, não vai dar certo, tu não vai conseguir chegar onde Deus te chamou para você estar. Então esses sonhos que você tem é muito alto, você vai ficar na beira do caminho. Mas vocês se lembram, amados, de que Deus ele pode prover da onde você menos espera? Sabe, amados, porque Deus ele trouxe os corvos. Corvos, amados, são aves carnívoras para alimentar o profeta no meio do deserto. Então imagina um corvo olhando para o outro e dizendo: ei, rapaz, eu não estou entendendo o que é isso, mas tem algo no meu coração. Dá para entender o que eu estou falando, tá? Aí está lá o corvo dizendo lá: mas rapaz, eu não sei o que é isso. Eu estou com uma vontade tão grande da gente ir nessa direção. E esse pedaço de carne tão saboroso na nossa boca, ó, no nosso bico. E a gente está levando para onde? E eles chegam e entregam lá. E, sabe, mas Deus está mudando o coração das pessoas para fazer com que os sonhos deles aconteçam aqui nessa terra. Deus mudou a atitude de um corvo, de uma árvore carnívora, levando carne para aquele homem no meio do deserto. Você acha que Deus não vai suprir as tuas necessidades? Você acha, amados, que quando você está ali no meio de um desafio, Deus não pode abrir portas onde não existem portas? Deus não pode fazer o impossível acontecer na tua vida? Você se lembra daquela mulher que eu já contei aqui umas 300 vezes, mas eu posso contar mais uma? Posso? Estava lá a mulher para ir pegar o ônibus, e chega um mendigo junto dela e diz: me deu uma esmola. E ela olha para o mendigo e diz: rapaz, eu não tenho nem o dinheiro todo da passagem, quanto mais para poder te dar uma esmola. E aquele mendigo chegou para ela e disse: não seja por onde. Pegou, tirou o dinheiro do bolso e completou a passagem dela. Deus pode nos surpreender da onde você menos esperar, porque o nosso Deus, amados, Ele é o Deus do impossível. Então, quando eu e você, amados, nós honramos a Deus com as nossas atitudes, pode ter certeza, amados, que Deus vai honrar a tua vida. E para encerrar, amados, uma outra grande pergunta que nós precisamos responder hoje:
Né? A primeira foi justamente porque é que Deus precisa ser honrado. E a outra é justamente porque é que nós precisamos entender e estudar sobre honra. E essa pergunta, amados, ela é crucial para que você não deixe com que esse estudo fique esquecido na tua vida. Eu queria que você abrisse aqui comigo, para a gente poder encerrar em 1 Samuel, no capítulo 2. 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 30. 1 Samuel, capítulo 2, no versículo 30. E olha só, amados, que coisa maravilhosa. Eu em 2 Samuel, peraí, só um minutinho que eu estou no canto errado. 1 Samuel, é primeira, tá? 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Que diz assim, amados: por isso eu, o Senhor de Israel, te digo agora o seguinte: outrora prometi à tua família e ao teu clã que seriam... 1 Samuel 2, 30. Espera aí que eu estou lendo no canto errado, tá? Ah, desculpa, é aqui mesmo, sou eu, né? 1 Samuel 2,30, que diz assim: por isso eu, o Senhor de Israel, te digo agora o seguinte: outrora prometi à tua família e ao teu clã que seriam meus sacerdotes para sempre, mas agora juro-te que honrarei os que me honram, e os que me desprezarem serão humilhados. Então, amados, eu queria que você guardasse essa grande pergunta que nós temos feito, amados, que uma foi justamente porque é que Deus, Ele anseia por honra, e você sabe que é justamente para abençoar a mim e a tua vida. E a outra coisa, por que é que nós devemos estudar sobre honra? Porque, amados, como eu vinha falando para vocês desde o início, e isso é algo, amados, que eu tenho guardado durante toda a minha vida, que aquelas pessoas que honram a Deus são honrados por Deus. O homem, ele pode esquecer de uma promessa que ele te fez. Eu posso te prometer, amados, que amanhã eu vou comprar pipoca para você e amanhã nem me lembrar de tudo aquilo que eu falei para você. Mas Deus não esquece das suas promessas. E Deus não esquece de honrar aqueles que honram a Ele. Então, se eu e você, amados, temos isso guardado no nosso coração, todos os dias da nossa vida, em cada coisa que nós vamos fazer, nós vamos honrar a Deus. E pode ter certeza que o final da tua história, quem vai escrever vai ser o Senhor. Quando eu honrar a Deus, Deus vai honrar a minha vida. Agora, quer entender como Deus honra você? Deixa eu só te contar aqui um fato para você poder entender melhor, tá bom? Não me entenda errado a palavra que eu vou dizer e eu vou encerrar com isso, tá certo? Tá certo? Tá certo, amado? Aleluia, glória a Deus. Olha eu aqui, olha eu. Aí o que é que acontece, amados? Quando você chega e você vai ler lá onde Jesus Cristo estava sendo crucificado, você vai ver que existia dois homens que foram colocados um do lado e outro do outro de Jesus, não é verdade? Dois homens que eles estavam cumprindo com a lei daquele momento, por causa de quê? Porque eles realmente transgrediram a lei, estavam ali porque eles fizeram algo. Mas Jesus não estava ali por causa disso, Jesus estava ali por causa de quê? Por causa do meu e do teu pecado. Mas no meio de toda aquela situação, existe uma conversa de Jesus com um daqueles homens. E um daqueles homens olha para Jesus e diz para ele: olha, lembra-te de mim quando estiveres lá no teu paraíso. Ele pediu o que para Jesus? Que Jesus se lembrasse dele. É ou não é? É? É ou não é, irmão? Olha eu aqui, olha eu. Aí, é ou não é? Ele lembrar, não é? Está entendendo até aí? Mas você olhou e prestou atenção na resposta que Jesus deu para ele? Jesus disse, eu vou parafrasear, tá bom? Jesus chegou para ele e disse: olha, você não vai ser apenas uma lembrança de um homem que foi crucificado do meu lado. Sabe por causa de quê? Porque você vai estar lá junto comigo no paraíso. Ele pediu apenas para ser lembrado. Jesus disse: não, eu não vou apenas me lembrar de você, você vai estar lá junto comigo. Então, amados, o nosso Deus é um Deus que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos.
Então, se eu honrar a Deus com as minhas atitudes e tudo mais, o Deus que não entende errado é um Deus exagerado, é um Deus que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Imagina como vai ser a honra de Deus sendo derramada sobre a nossa vida. Então eu e você, amados, podemos viver uma vida na plenitude de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas muitas vezes nós estamos à mercê de viver uma vida pela média. Se todo mundo vive assim, por que eu vou ser diferente? Porque você é filho de Deus, porque você foi comprado pelo alto preço, porque Deus foi com a tua cara, porque o teu nome está escrito no livro da vida, porque você é aquela pessoa que Deus deseja que você seja. Então por que não? Eu vou viver na plenitude. Deus tem muito mais. Então, amados, honrar a Deus é um princípio que nós, como igreja, não podemos deixar de lado. Como eu disse e repito novamente, não é troca, não é barganha, mas é fazer tudo de coração. Se eu estou fazendo para Deus, amados, Deus vai me honrar, independente do que o homem ou o diabo ache, porque Deus, amados, não é de jeito nenhum barrado por aquilo que o homem ou o diabo intenta fazer contra a nossa vida. Porque aqueles homens, desculpa, que são honrados por Deus, quando Deus nos honra, o homem não pode nos desonrar. Dá para entender? Então eu e você, amados, temos isso para poder viver. Então guarda isso no teu coração, amados, e aproveita. Porque dias do extraordinário de Deus está começando na vida de muita gente aqui. As pessoas vão chegar para mim e vai dizer: mas Eduardo, que coisa impressionante, estou com essa cara de doido, com esse jeitinho de lá de Campinense. Pois é, eu sou lá mesmo, lá de Campina Grande, com esse jeitinho lá de Campinense. Mas chegou, rapaz, ensinou uma coisa tão simples, mas que mudou a minha vida. Foi Deus que mudou, não fui eu, porque a honra é dele.